Agora, deixando o moralismo de lado, vamos explicar qual é a real razão, na minha opinião, para os países árabes não quererem mais os palestinos. No passado, muitos desses países aceitaram centenas de milhares de palestinos. A Síria, o Líbano, a Jordânia, o Egito, o Kuwait, e muitos deles tiveram uma péssima experiência. Os palestinos, em pouco tempo, se voltaram contra os seus anfitriões, colocando em xeque a própria estabilidade dessas nações que os receberam. O exemplo mais clássico é aqui na Jordânia. Nós tivemos, durante os anos 70, o Setembro Negro, o momento em que a Organização pela Libertação da Palestina se colocou contra o exército da Jordânia, começou a atuar paramilitarmente dentro do território jordaniano, atacando o exército da Jordânia, matou um primeiro-ministro da Jordânia, causou grandes prejuízos econômicos ao país e também humanos, com pessoas morrendo, e isso causou a expulsão em massa de vários destes palestinos durante a década de 70, ou seja, eles que foram recebidos aqui, muitos se integraram mais facilmente na Jordânia do que no Líbano, do que na Síria, por ter relações culturais e até mesmo familiares mais próximas, mas por conta da liderança política dos palestinos ter se voltado contra o governo da Jordânia, a monarquia da Jordânia, isso inviabilizou qualquer ajuda ou qualquer recebimento de mais palestinos durante os outros anos, por mais que isso tenha acontecido em menor escala. Depois, os palestinos, muitos que foram expulsos daqui, foram para a Síria e para o Líbano. No Líbano, mais uma vez, a Frente pela Libertação da Palestina, né, com Yasser Arafat e outros revolucionários bastante radicais, acabaram causando a guerra civil no Líbano, uma guerra civil que começa na década de 70, se estende por mais de 10 anos, destrói o Líbano. O Líbano era uma das nações mais prósperas, mais vanguardistas que nós tínhamos aqui, onde muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas e cristãos, que eram a maioria, conviviam de maneira harmônica em uma nação moderna, com a capital Beirute sendo chamada por muitos de Paris do Oriente Médio, por ser a cidade de vanguarda de toda essa região, onde as mulheres árabes iam estudar, onde se abria negócios, onde você tinha uma pujança econômica muito grande, e que a guerra civil causada pelos palestinos principalmente inviabilizou todo aquele país. Aí temos a invasão de Israel. Israel ajudou a destruir o Líbano, não estou eximindo o Israel da culpa. Temos a formação de grupos radicais nas outras décadas que fazem o nascimento do Hezbollah, que até hoje é um foco de instabilidade no Líbano, mas tudo, de acordo com muitos historiadores, muitos analistas e os próprios libaneses, tem origem com a imigração em massa de palestinos, muitos deles radicais, para o seu território. Na Síria, muitos também contestavam a liderança de Assad. Havia, às vezes, uma aliança circunstancial entre Arafat e Assad, mas, de maneira geral, causava muitos problemas. No Egito, também focos de instabilidade no Sinai. Outro ponto importante, muitos desses palestinos que foram para o Kuwait, uma nação rica no Golfo, quando Saddam Hussein invade o Kuwait de forma ilegítima e quer anexar um país que é soberano, os palestinos dentro do Kuwait apoiaram a invasão do Saddam. Ou seja, isso fez com que os kuwaitianos, que se sentiram traídos pelos iraquianos, também se sentissem traídos pelos palestinos por apoiar um invasor. Então nós temos também a expulsão de cerca de 200 mil palestinos do Kuwait durante as décadas seguintes. E todo esse histórico que foi se repetindo, tratando mal os anfitriões, causando instabilidades políticas, causando insurgências, causando violência, fez com que outras nações que não receberam tantos palestinos vissem no erro dos seus irmãos um ensinamento para não aceitar palestinos. Um exemplo disso tem sido o próprio Egito. O Egito, que faz fronteira com Gaza, tirando Israel e o mar Mediterrâneo, o único contato que os palestinos têm com o mundo exterior é através do Egito. Mas o presidente Abdel Fattah el-Sisi, o ditador do Egito, criou até barreiras de contenção maiores desde que a guerra começou para impedir o influxo de palestinos de Gaza para o Sinai, porque eles temem que durante uma possível abertura, membros radicais da Jihad Islâmica e do Hamas possam se infiltrar e causar instabilidades que causem a contestação ao governo dentro do Cairo e também violência
do aspecto religioso por todo o Egito, um país de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, que não poderia arcar com os custos humanos disso e muito menos com os custos financeiros, sendo que é um país bastante endividado, um país bastante precário também na sua economia. Então a gente vê que é uma questão de prevenção. Nenhum país árabe vai falar isso de maneira aberta na televisão, vai falar isso de maneira aberta em algum fórum, algum seminário internacional, mas nós sabemos que muitos deles aprenderam com o Setembro Negro, aprenderam com a Guerra Civil no Líbano, aprenderam com a invasão do Iraque no Kuwait e aprenderam também durante as diversas insurgências dentro do próprio território palestino, os atentados terroristas contra Israel, que talvez este povo cause mais problemas do que soluções. Aí a gente está falando, obviamente, de uma generalização. As crianças órfãs, as pessoas esquecidas, as mulheres que foram abandonadas, que perderam seus maridos, não são pessoas radicais que causariam insurgências, precisariam ser ajudadas. Mas quando você está fazendo uma análise totalmente pragmática, utilizando os elementos históricos como argumentos para a sua política atual, isso acaba sendo justificado e a portas fechadas essas decisões são tomadas. Então, por conta disso que muitos desses países não querem aceitar os palestinos. Por conta disso, muitos deles vão ser bastante vocais em relação à solução de 2 estados, o pagamento de indenizações de Israel a essas famílias, a devolução de terras, todos aspectos legítimos de acordo com o direito internacional, mas nenhum deles vai ter a coragem de dizer não queremos aceitar estas pessoas porque no passado fizeram isso, isso e aquilo e podem causar de novo, não queremos pagar para ver. Esta é a verdade.